Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos adorar o Senhor. Você quer fechar os seus olhos? Hoje nós vamos falar sobre o lugar santo. O lugar santo é um lugar de muita oração, um lugar de comunhão. É um lugar de iluminação. E é isso que nós vamos pedir ao Senhor agora. Amém? Senhor meu Deus, nós te adoramos nessa manhã, Pai. E eu peço a iluminação do Teu Espírito, a comunhão do Teu pão e a adoração do Teu incenso, Pai. Para que o nosso coração seja aquecido pela Tua presença. E que possamos entrar não só no lugar santo material, mas que possamos entrar no lugar santo da nossa alma. E deixar que o Senhor nos purifique, nos santifique, olhando para o Senhor, a luz que ilumina a nossa vida. Nós te louvamos, meu Pai. Que o teu fôlego seja o meu fôlego. Que o teu coração seja o meu coração. Que as minhas palavras sejam as tuas palavras. Porque o Senhor é santo. E eu tremo diante da tua presença santa. Eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus. Para nós começarmos a nossa aula. Nós vamos falar hoje do lugar santo, que era um dos departamentos do tabernáculo. Semana passada vocês viram falar sobre o tabernáculo. E agora nós já entramos mais um pouquinho. Mas nós iremos perceber também, só com essa aula, eu tive olhando uma revista muito boa, mas a revista ela se prende muito no material. E se eu fosse explicar para vocês o que a revista já está explicando, iria ser uma repetição do que a revista está dizendo. E quando eu fui chamada essa semana para ministrar essa lição, eu disse: Senhor, me leva ao lugar santo. Eu quero experimentar na minha vida, para que eu possa passar a vida para aqueles que estão me ouvindo. E eu cheguei à conclusão de que é muito bom você ir a Israel. Eu ainda não fui, tenho o desejo, e eu sei que o Senhor vai cumprir isso. E entrar no tabernáculo preparado lá. Mas eu também percebi que muitas pessoas até conhecem Israel e o lugar santo, mas nunca entraram no lugar santo da sua alma. E nós vamos ver isso ao decorrer da lição. Capítulo 8 de Hebreus, o versículo 5, ele diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então o que nós vamos ver aqui, na primeira parte da lição, são sombras das coisas celestiais. Não era de fato o que deveria ser, era uma figura, era uma sombra. O Espírito Santo nos dá a entender que não viam como deveriam ver. Nós nos alegramos por ver o lugar santo dessa forma em Israel. Mas o Espírito Santo, ele se alegra quando nós vemos o lugar santo dentro de nós. E o Espírito Santo, e nós, os profetas antigos e Moisés, ele iria se alegrar com aquilo que nós vemos hoje, através do Espírito. Porque eles viram essas formas, mas nós vemos uma glória maior, que é a glória da segunda casa, que é a glória do segundo tabernáculo, que é a glória do Espírito de Deus dentro de nós. Então, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, é interessante que tudo, esse era o tabernáculo, tudo tinha que ser do jeito de Deus.
Não era do meu jeito, não era do jeito de Moisés. Ainda que Moisés tivesse intimidade de amigo de Deus. Moisés ia para a presença de Deus e falava como um amigo, a ponto de Deus dizer, você vai construir um tabernáculo para a gente se encontrar. Então Moisés tinha intimidade com Deus. E a partir dali, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, primeiro, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E segundo, para que ele pudesse ser adorado. Porque quando o homem pecou, a glória foi destituída do homem. A presença de Deus foi destituída, saiu do homem. E Deus, em seu infinito amor, com que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele queria novamente restaurar a aliança com o homem, com a criatura criada, com a imagem e semelhança dEle. Deus nos fez para ter intimidade, amizade, convivência com Deus. Então, Moisés, você vai fazer um tabernáculo, uma cabana, um lugar onde eu possa habitar, onde eu possa restituir a minha glória e vocês ouvirem a minha vontade. Mas não pode ser de qualquer jeito, tem que ser do meu jeito. Então, ele falou isso em Êxodo 25, o versículo 2, 8, 9 e 40. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Na verdade, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, eu vou enviar oferta através das pessoas para que você construa um lugar para mim. Porque tudo tinha que vir de Deus, e para Deus, e voltar para Ele. Então não era qualquer oferta não, podia vir muito mais, ou podia vir muito menos, mas Deus queria a oferta que Ele determinaria e movia o coração voluntário das pessoas. Então essa oferta era minha, ou seja, eu e você ofertando como se Deus estivesse ofertando. Ele mandava uma pessoa como se fosse a pessoa dele mesmo, ofertando um lugar para ele morar. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou o modelo dele no tabernáculo. Deus mostrou como Moisés deveria fazer esse templo. Mas como ele falou que tinha que ser do modelo, então Deus estava olhando para alguma coisa. Deus estava olhando para um modelo que deveria ser daquela mesma forma. E a Bíblia fala, lá em Hebreus, na parte que nós lemos, que era um modelo celestial. Deus estava de frente à arca. Deus estava olhando para a verdadeira arca, aquela arca que em Gálatas 4, versículo 4 diz, que estava preparada para ser revelada no tempo de Deus, ou seja, no tempo aceitável de Deus. A arca verdadeira iria ser revelada. E qual é o tempo aceitável de Deus? O tempo da graça. O tempo da graça. O tempo do favor imerecido, o tempo do perdão, a dispensação da bondade do Espírito de Deus. Então, quando o homem pecou, aqui está algumas das dispensações da arca de Deus. Quando o homem pecou, Deus escondeu a árvore da vida e ela foi guarnecida por 2 querubins. Não é bem isso ali, mas foi a figura mais proporcional que eu encontrei para que você tivesse uma sombra, uma figura, uma ideia de como seria. E Deus escondeu a árvore da vida para que o homem natural, o homem em pecado, não tocasse na vida. Porque a vida é santa, a sua vida é santa, a minha vida é santa, porque santo é o nome do Senhor, e foi o Senhor que nos fez santos, separados para Ele, por isso que você é santo lutando contra o pecado.
Santo quer dizer separado, resguardado para um propósito em Deus. Então, quando o homem pecou, ele guardou a árvore da vida e 2 querubins ficaram ao lado dele. E a Bíblia fala que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse lá em João 15, versículo 3 e versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Ele disse lá em João 15, que você e eu somos a folha da videira, somos o galho da videira, e que se não estivermos ligados a Ele, nós não teremos vida, porque Ele é a árvore da vida. Ele disse: eu te darei vida, e vida em abundância. Ele é a vida. Ele foi guardado para ser revelado nos últimos tempos. Por isso que quando você ouve o Evangelho e crê, você recebe de novo a glória que você perdeu, a glória que eu tinha perdido por causa dos meus pais, Adão e Eva. Nós recuperamos, recebemos de novo a glória, quando você levanta a sua mão e diz: eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador da vida. Aquele homem que era pobre, miserável, cego e nu, agora ele é revestido novamente da glória, da justiça de Deus, porque o perdão de Deus vem sobre a sua vida, através do sangue, através da vida de Deus, que Jesus Cristo derramou no Calvário. Então nós recebemos de volta. Essa daqui era a arca que tipificava a arca viva, como nós vemos no tabernáculo, lá em Êxodo 25. Quando Jesus estava perto de ser entregue à morte, ele chamou 3 de seus discípulos e ele foi se transfigurar no Monte da Transfiguração. Ele foi revelar. Ele escolheu poucas pessoas, porque são poucas as pessoas que chegam ao Santo dos Santos. A Bíblia diz que ele procura essas pessoas que recebam leite e mel da boca dele. A Bíblia fala que ele procura os adoradores. E o adorador não é só aquele que louva, não é só aquele que canta, mas é aquele que procura viver uma vida em santidade, uma vida iluminada pelo Espírito, uma vida que tenha comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra, uma vida de oração. Só aí então você vai passar para o outro departamento, o Santo dos Santos. E aí Jesus procurou 3 de seus discípulos, e a Bíblia diz que ele se transfigurou no meio, e a Bíblia diz que as vestes deles eram mais brancas do que a neve, eram resplandecentes, e os discípulos ficaram titubeando, porque a glória de Deus, o homem natural, ele não entende. E apareceu um simbolismo. Elias e Moisés representavam a lei e os profetas. Toda a era que a plenitude iria correr, para que o Cristo em carne, o tabernáculo de Deus vivo, fosse revelado. Havia um tempo em que Deus disse: eu não vou só habitar no meio deles, mas eu vou imprimir as minhas palavras em seu coração. E isso aconteceu quando o Senhor nos deu o Espírito Santo da promessa. Romanos 5,5 diz que Deus derramou o Espírito em seu coração. E a função do Espírito era fazer com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, fazer com que nós sejamos justificados, conhecer que fomos perdoados diante de Deus. E Ele também diz, também nos lembrar que vai haver o dia aonde o Santo dos Santos vai ser totalmente entronuzido em nós, e aqueles que estão fora da arca vão morrer no mar eterno da morte. E Jesus se transfigurou. Ele queria que os discípulos entendessem: olha, eu sou aquele que aqueles que me rejeitam hoje adoravam no princípio. Os hebreus, os judeus adoravam a arca, mas não reconheceram Jesus. Muitas vezes nós adoramos Jesus também aqui no templo, mas nós não reconhecemos Jesus na vida do nosso irmão. Nós não reconhecemos Jesus no conviver diário com seu irmão. Nós não reconhecemos Jesus na vida de um presidiário, na vida de um faminto. Porque ele diz o quê? Eu estive preso e vocês não me deram de comer. Não estava nem aqui, tá, gente? Está saindo. Eu tive fome
e não me deram de comer. Eu tive preso e não me visitasse. Eu tive doente e você não levou remédio para mim. Então muitas vezes nós adoradores que viemos aqui ao templo, que jejuamos, que oramos, que pagando preço para tremer e sentir a presença de Deus, muitas vezes nós não reconhecemos a transfiguração do Cristo na vida de uma pessoa que procura a sua ajuda. E que muitas vezes nós ficamos sem tempo para ajudar. Na verdade, nós estamos sem tempo de ver o Cristo transfigurado. A outra arca, pode ter outros símbolos da arca na Bíblia, mas o que eu me prendi foram a esses princípios aqui. A outra arca foi na crucificação do Cristo. Você pode ver que aonde o Cristo se revelava, na primeira arca, era bem aqui. Porque aqui ficava uma prancha que era afiada dos dois lados. É o que diz a palavra lá em Hebreus 4. Que ele diz que a minha palavra é espada afiada como dois gumes. Ela penetra e vai além do véu. Ela discerne a vontade dos pensamentos e da emoção. Então Jesus, ele é a palavra viva. Jesus era a glória de Deus que descia no antigo santuário. Então ele sempre ficava no meio, porque ele ficava resguardado pelos tempos, a lei e os profetas. Tudo que tinha na lei deveria ser cumprido por Jesus. E tudo que os profetas falavam deveriam ser cumprido por Jesus. Por isso que disseram, a ele ouvi. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então quando Jesus se revelava como arca viva, ele sempre aparecia no meio. Apareceu ali no meio, aqui ele descia no meio, Marcos 9 ele descia no meio, e na crucificação ele ficou no meio da velha criatura e da nova criatura em Cristo Jesus. A velha criatura que renegou Jesus, o homem carnal, e a nova criatura que disse, Senhor, quando você for para o paraíso, você me leva com o Senhor? E ele disse, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus 9, 27, que depois da morte, segue-se o juízo. Ou seja, depois da morte, não tem mais outra fileira não. Segue-se a recompensa das consequências que nós vivemos aqui nessa terra. Eu estou falando assim, eu estou entendendo a mensagem do Espírito, porque o lugar santo, ele é santo. E para o lugar ser santo, toda carne tem que ser queimada. Todo sacrifício tem que subir para Deus. E só sobe aquele que tem o sacrifício da santificação, a renúncia de vida, o viver em Cristo, o buscar uma vida voltada para o Senhor. Isso aí é mais uma transfiguração de Jesus, como nós falamos lá no livro de Marcos. Diante disso, Jesus mostrou a arca da presença da glória. Então, até aqui, a nossa aula foi, vamos dizer assim, simbólica. Até aqui, a nossa aula foi simbólica. E a partir de aqui agora, nós vamos entrar no lugar santo da nossa alma. Nós vamos fazer uma comparação com o nosso dia a dia, com o que nós vivemos. Tudo aquilo que aconteceu, sacrifício, oração, arca viva, a lei de Moisés, o maná escondido, a vara de Arão que floresceu, que estava dentro da arca, tudo isso nós engolimos. Vou falar no popular para que a gente entenda bem. Quando você recebe a Jesus, você engole tudo. Você engole a luz do mundo, você engole a arca viva, você engole o maná escondido, você engole a vara de Arão que floresceu, porque você começa a dar frutos. Você engole o maná porque você começa a ter revelação do Senhor. Tudo está dentro de você. Então hoje, no nosso tempo, a plenitude de Deus, a arca de Deus está assim. Nós temos a presença de Deus. Nós carregamos a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz, formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a
toda criatura. Aquele que você pôr as mãos será curado. Vão, evangelize aos pobres, ressuscite os mortos. Se alguém pedir uma capa a você para andar 1 milha, ande 2 milhas. Ou seja, tenha perseverança, não desista, porque a glória está em você. E quando você age, eu faço, diz o Senhor. Então nós não devemos ter medo de falar, de agir, porque quando você se dispõe, Ele diz: abra a tua boca, porque eu colocarei em você as palavras que você fala. Se você tem buscado ao Senhor, se você tem levado uma vida de oração, você tem buscado a palavra, você pode ter certeza, um dos trabalhos do Espírito Santo é lembrar a você, lembrar, ajudar, mas nós que fazemos. Nós que fazemos. Então nós somos a arca do Senhor. Por onde a gente passar, é preciso que a gente deixe conselho de Deus, vida de Deus, presença de Deus, sabedoria de Deus, intimidade com Deus. É preciso que quando alguém venha se aconselhar comigo e se aconselhar com você, ele não encontre pensamentos sábios do mundo, mas existe no lugar santo um candelabro que ilumina você. Ali tem os 7 Espíritos do Senhor. Tem os 7 Espíritos, Espírito do temor e da sabedoria. Então você é a boca do Senhor aconselhando as pessoas. Por isso que devemos ter cuidado com os nossos conselhos e com as nossas profecias também. Porque a profecia também é uma iluminação de Deus. Você pode levar uma pessoa à perdição por uma profecia. E ai daquele que diz que o Senhor falou sem ter falado. Então, para algumas pessoas que já se batizaram aqui, eu creio que todos já são batizados, a sua vida com Deus no lugar santo começa desde o átrio exterior. Quando você recebe a Jesus, você entra pela porta. João 10:9 diz: Jesus, eu sou a porta. Então quando você ouve o Evangelho e você crê em Jesus, você começa a entrar pela porta. Você entra ali pela porta. Aí depois você é convidado a conhecer e a batizar. Você vai passar pela água. Aqui é o sacrifício. Você vai renunciar à sua vida, negar-se a si mesmo. Aqui você vai batizar. Por quê? Esse batismo, essa pia de bronze, ela representa a palavra. Lá em Efésios 5, não sei bem o versículo, eu acho que é o 22, diz assim: lavados pela água da palavra. Lá em João 15:3 ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que vocês já ouviram. Então a pia também representa o sangue de Jesus Cristo. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, recebe misericórdia e perdão. Então a bacia de bronze, ela representa a palavra, ela representa o batismo, ela representa o sangue de Jesus, ela representa sepultamento. Porque lá em Romanos 6, versículo 4, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo através do batismo. E nada disso tinha acontecido se não tivéssemos entrado pela porta, que é Jesus. Então, está ali, a porta, que é Jesus, o sacrifício. Antes era um cordeiro imolado, mas o nosso sacrifício foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio receber no seu corpo os cortes que a nossa carne precisava receber. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pela nossa rebeldia. Ele foi ferido pelo nosso velho homem, pelo pecado que feriu não só o homem, mas o coração de Deus, porque Deus, nós somos a imagem e semelhança dele. Então tudo que Jesus levou sobre si, no seu corpo de carne, a Bíblia diz que ele recebeu o castigo que era para nós. Nós, os nossos pecados, a carne podre é quem deveria ser queimada, purificada
sacrificada, para que depois fosse lavada e recebida por Deus como aroma suave. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus, ele foi a oferta perfeita. Ele entregou-se a si mesmo ao Pai. E porque ele obedeceu, porque ele era santo, porque ele recebeu o propósito e cumpriu o propósito, a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele foi cheiro suave. Quando Deus cheirava o sacrifício de Cristo, havia perdão para a humanidade, havia remissão, libertação. Eles faziam antigamente, uma vez por ano, pastor Zé Marques, uma vez por ano, e Cristo fez uma vez por toda a eternidade. Eu não preciso mais me sacrificar para ser salva, não. Eu preciso me esforçar, e o esforço não deixa de ser um sacrifício físico para subjugar a carne, para que eu viva uma vida com Deus, porque a carne ela não quer orar, a carne ela não quer louvar, a carne ela não quer nada com Deus. A carne ela quer prazer, a carne ela quer comer, a carne ela quer diversão, a carne ela quer elogiar, a carne ela quer receber elogios. A carne, ela parece uma criança mimada. Se você não dá o que ela pede, ela chora e esgoela. Isso é a nossa carne. O que nós encontramos no Santo dos Santos? Nós encontramos o candelabro, que ilumina a mente, para nós hoje. O pão, que são 12 pães que representavam as tribos, mas que vindo para o Novo Testamento também prefigura o fundamento dos apóstolos, e que também fundamenta a nossa comunhão em Cristo. E depois, nós temos um altar de incenso. E era interessante que existiam aromas, ervas aromáticas, que faziam um material exclusivo, um óleo exclusivo, para que as lâmpadas fossem acesas, e que também o incensário recebesse um cheiro especial para Deus. E essas brasas que vinham aqui ser acesa, elas eram acesas com as brasas do sacrifício. O sacrifício que era feito lá na entrada do átrio, que matava o cordeiro, eles pegavam essa brasa, o sacerdote, e ele ia e acendia o incensário com a brasa do sacrifício. Ou seja, quem que tinha se sacrificado? Cristo. Quem que acende o altar? Cristo. A vida com Cristo. A chama de amor por Cristo. Isso é a prova de que quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de buscar a Deus, você vai ficando uma fogueira fria. Você vai ficando... Tem até pessoas que dizem assim: então se eu sou o templo do Espírito Santo, hoje eu não preciso ir à congregação. Nada disso. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é de costume, logo agora que está perto dos últimos dias. A glória foi deixada desde os discípulos. E os discípulos se reuniam. Por quê? Porque o povo de Deus, ele é um corpo de Cristo. Você é o templo, você é a igreja, você é um membro. Mas quando você se reúne, cada um tem a parte completa do corpo de Cristo. E é unido que nós nos edificamos. Quem pensa assim e fica fora do corpo, fica achando que é muito espiritual e viver sozinho, vai esfriar. E vai cair na lábia do engano dos demônios, que Jesus avisou que seria fundamento dos últimos dias das trevas. Então não deixemos de congregar. Se há um templo do Espírito Santo em nós, que nós somos, nós temos a necessidade de comunhão. Está aqui, os pães da comunhão. Só que, antes de entrar no lugar santo, então você recebeu Jesus e você batizou.
E agora você vai aprender a ter uma vida em Deus, a ter uma vida de oração. Primeiramente, porque é a oração que aquece o alimento. Se você busca muito a palavra, mas você não ora, vai virar um fariseu e vai julgar todo mundo. Se você ora muito e não busca a palavra, você vai ficar um místico. Tudo vai ser recandarabachúria. Mas quando você une a palavra, o alimento, com o fogo, que é a oração, aí a glória começa a aparecer, porque o cheiro da sua vida em Cristo começa a subir para Deus. E Deus começa a usar você. Mas para que isso aconteça, para que você saia daqui, para chegar no Santo dos Santos, o que é que vai acontecer? Existe uma porta chamada a verdade. Essa porta, ela separa o lugar santo do átrio exterior. Jesus, lá em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho. Ou seja, o caminho a percorrer. Porta, salvação, batismo. Aí diz o caminho, a verdade, que era essa porta. Ele diz que ele também é essa verdade. E a vida, que era a presença de Deus no Santo dos Santos. Então, para que a gente passasse do átrio exterior, da carne, da vida da carne, da vida da velha natureza, para o lugar santo, teria que passar pela porta chamada verdade. É aí aonde muitos voltam. É aí, quando você começa a orar, você diz: eu vou buscar o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou jejuar. Meus irmãos, eu posso falar isso por experiência própria. Você, quando começa a orar para quebrantar a sua carne, para subjugar a sua carne, o que é que acontece? Uma vez eu estava fazendo isso, e eu tive uma visão na minha vida, de eu matando uma víbora com meu pé na cabeça, e ela estribuchava o rabo assim. E eu disse: Deus, o que é isso? Ele diz: é a sua carne. É a sua carne. Então, por isso que a luta é grande para você orar. Porque quando você ora, primeiramente, a sua mente, ela é uma mente ansiosa. Na verdade, quando você se dispõe à oração, o que sair de você naquele momento é o efeito da sua carne. Começa a mente perturbada, e é um pensamento ali, e é um pensamento aqui, fulano vai ligar, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, será que alguém vai me chamar e tal. Se você começar assim, você deixar, quando você voltar, vai ser tudo de novo. Jesus nos ensina a perseverar na oração. Você tem que matar a sua carne. Enquanto isso estiver saindo, a sua oração vai ser: oh meu Deus, me perdoe, Senhor, porque eu fiz de novo aquilo. Oh Senhor, me perdoe porque eu fiz aquilo de novo, Senhor, naquele dia. Agora eu prometo, Senhor, que eu não vou fazer mais, Senhor. Como você não persevera para adiante, você volta para a carne e faz tudo de novo. Aí chega de novo: oh Senhor, me perdoe. Oh Senhor, me perdoe. Tem irmãos, tem pessoas que decidem orar, mas eles encontram tanta batalha na mente, que eles conseguem ouvir a voz do diabo. Eles conseguem atender a falsidade que o diabo... Sabe o que o diabo faz? Ah, você está de joelho? Ah, você é santo? E está com esses pensamentos? Olha aí o santinho pensando isso. Olha aí, irmã. A voz do diabo. A voz do diabo. Para você vencer isso, você faça como fez Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, lá em Mateus 4. E lá, ele recebeu sobre nós todo o efeito da carne. Por isso que o Espírito Santo levou ele a ser tentado. Para que ele seja tentado não nas fraquezas dele, mas nas nossas fraquezas. Jesus experimentou a natureza humana nossa. Para que ele soubesse o que eu penso. Para que ele soubesse como eu sou tentada. Para que ele soubesse o que é que o ser humano enfrenta sem ver nada. Porém, ele não podia usar o poder dele para ele.
Então, o que é que Jesus fez? Quando ele foi se consagrar, se preparar para o ministério, porque ele agora foi selado a salvação dele, no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele e disse: esse é meu filho amado. E ele começou a cumprir o seu ministério. Chegou o tempo de cumprir o seu ministério aqui na terra. E aí ele chegou no deserto e o diabo começou a colocar confusão na mente dele. Só que a Bíblia diz que Jesus e o Pai eram um. Jesus e o Pai eram um. Então a confusão na mente, a tentação que Jesus recebeu não era dele, era nossa. Porque Tiago 1, versículo 18 diz que nós somos tentados por aquilo que a concupiscência nos faz ser tentados. Jesus não tinha concupiscência. Então ele foi tentado pelas nossas tentações. Ele se passou por nós naquele momento. E o diabo disse: está com fome? Transforma então o pão, a pedra em pão, você não é filho de Deus? E ele disse: está escrito. Você acha que a mente dele, naquele momento, não estava sendo oprimida, não? O que acontece com a gente, quando começa a consagrar, a entrar no lugar santo, também é isso. A sua mente oprime. O seu estômago, quando você jejuma, é o primeiro que ronca, mas o que dói é a cabeça. O que dói é a sua cabeça. Você começa a ficar tonto, daqui a pouco parece que alguém chega com um bombo e faz buf. É a sua cabeça. Por que não é o seu estômago? O seu estômago, ele sente a fome. Por quê? Porque ele começa a fechar um pouco, porque naquele horário era para receber comida. E não recebe. Mas, na verdade, não é fome. Os primeiros sintomas não é fome. Os primeiros sintomas é porque o seu estômago é acostumado a receber 5 quilos de alimento e não está recebendo nada. Aí vem aonde? A cabeça. Agora a cabeça dói. A cabeça dói, fica tonta. Eu não vou falar aqui na área médica, porque tem gente que só jejum com o seu médico, tá certo? Eu estou falando aqui só no lado espiritual, tá bom? Então é isso que eu estou falando. A gente desiste. Não, eu não vou jejuar, eu não vou buscar Deus porque eu fico tonta. Se você é saudável, continue. Não pare. Foi o que o diabo fez com Jesus. Depois ele levou Jesus ao alto e começou a mostrar a soberba da vida. Você pode ler Mateus 4, que os aspectos onde Jesus foi tentado, a nossa carne expurga isso. A nossa carne reflete isso. E depois, o espírito de suicídio queria cortar o plano que Deus tinha com Jesus. Mas ele sabia quem ele era, para quem ele veio e como ele deveria morrer. Ele era filho de Deus, ele veio buscar o que tinha se perdido e ele veio para morrer morte e morte de cruz. O espírito de suicídio levou ele no monte e disse: pule daqui. Porque na palavra está escrito: dará ordem aos seus anjos ao vosso respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava em oração e Jesus conhecia a palavra, ele era a palavra. Então nós precisamos enfrentar essa carne, enfrentar o domínio do diabo com oração, jejum e palavra de Deus. Foi a isso que Jesus venceu. Você pode perceber que quando você estiver mais ou menos nesse nível de perseverança, você vai sentir alguma coisa aqui se desfazendo. E alguma coisa aqui também, aliviando você. Quando você consegue romper esse nível, você não pode ficar aqui, porque aqui a voz do diabo é audível demais. Você tem que perseverar na oração. E quando você persevera, mesmo diante da dificuldade, se você quiser conhecer o lugar santo do Senhor, você tem que perseverar. A Bíblia diz que o problema da carne está na mente. O poder da carne está na mente. Quando eu vim para Jesus, eu sofria de depressão e eu estava entrando em um quadro clínico de loucura. Eu via fumaça sair no meu ouvido. A minha cabeça fervia. Quando eu comecei, me apresentaram a palavra, eu comecei a mudar a minha mente. O meu corpo e a minha alma foi sarado.
A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, 4 não sei, que na nossa mente existem sofismas de conselhos e altivez, orgulho. São isso que impedem a mente, a carne humana, a natureza humana, de reconhecer a dependência de Deus. Então, quando você reconhece isso, quando você persevera, aí você chega na porta da verdade. Porque Deus começa a se revelar para você. Você começa a ver quem Ele é e o que Ele fez por você. E você também começa a ver quem você era e o que Cristo é em você agora. Aí começam os testemunhos, aí começa a glória de Deus, aí começa a vida, não mais queira viver eu, mas que Cristo vive em mim. Aí começa a sua vida de negar-se a você mesmo, você começa a renunciar. Tem coisa que para mim, antes eu fazia uma confusão, irmãos. Hoje, eu digo, deixa para lá, entregue ao Senhor, confia nele. Ele irá adiante de você. Ele quebrará os ferrolhos de bronze, os impedimentos. Ele quebrará as portas de ferro. Ele vai adiante de você e Ele deixa paz. Ele diz, paz tem os que amam a minha lei. Ele diz lá em Isaías 26:3, que aquele que coloca a mente nele, tem paz com Ele. E aí quando você passa na porta da verdade, quando você ultrapassa aquela porta, você entra no lugar santo. O lugar santo é um lugar de clamor. O lugar santo é um lugar de compaixão. O lugar santo é um lugar de misericórdia. O lugar santo é um lugar de comunhão. Um lugar santo é um lugar de socorro. Lá nesse lugar santo, você já não escuta muito a voz do diabo. A voz do diabo já está longe. Está ali ainda gritando, mas já está longe. A voz de Deus começa a se aproximar mais de você. Você começa a conhecer mais do Senhor. Você começa a querer ficar mais tempo com Ele. Você começa a querer conhecer mais dEle. Você começa a experimentar a luz do candelabro, a iluminação, a revelação. E a gente, às vezes, muitas vezes, conhecemos o lugar santo e achamos que estamos no santo lugar, no santo dos santos. E achamos que está bom, já falando em línguas. Deixa eu dizer uma revelação para vocês. A língua estranha é para a igreja, não era para Cristo. Cristo não falava em línguas porque a Bíblia diz que Ele e o Pai eram um. A mente dele não era carnal. Então Ele falava, via e fazia o que Ele ouvia do Pai. Só que a nossa mente é carnal, a nossa mente é natural. Para que a nossa mente seja a mente de Cristo, é preciso que a gente esteja vivendo com Ele, convivendo com Ele, comendo com Ele, se alegrando com Ele e se alimentando com Ele. É preciso que o seu pensamento seja renovado todo dia. O apóstolo Paulo disse, filhinhos, renove a sua mente. Não se conforme com as coisas desse mundo, com a maneira que as pessoas agem. Então Deus derramou a língua estranha sobre a nossa vida, porque nesses momentos de dificuldade você começa a falar em línguas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 4, que aquele que ora em língua ora bem e dá graças a Deus. Aquele que ora em língua, por quê? Porque a mente fica infrutífera. A sua mente natural, ela não tem interferência com o que o Espírito diz ao Espírito de Deus. Lá também diz que quem ora em línguas, ora em mistérios com Deus. Está difícil passar do nível da oração da carne? Fale em línguas. Não precisa se arrepiar. Não precisa sentir Deus, precisa obedecer. E o dom de línguas é seu, é um dom de edificação. Você precisa receber o que Deus já deu. Deus já derramou lá no Pentecoste. Já era promessa dele, sobre escravos e sobre livres. Então busque esse dom, nunca olhe para você como eu fazia. Eu dizia, Deus nunca vai me derramar porque eu olhava para meus defeitos. Não, é uma ajuda para você, é mais um socorro, é um dom para a igreja. Então quando você chega nesse ponto aqui, e você vai para o incensário, você não quer mais sair da presença de Deus. Você ali tem prazer na comunhão.
Essa mesa dos pães é a mesa da satisfação de Deus. Como é bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que vai descendo sobre a barba. A barba é lugar que um filho, a filha, faz carinho no pai. E vai descendo. O óleo que cura o corpo de Cristo é a comunhão. Maria Madalena chorou o corpo de Cristo morto. E ela foi pela madrugada ungir o corpo de Cristo. Deus, nesses últimos dias, está levantando a igreja dele para ungir o seu corpo na comunhão. Ela disse: onde que está o meu Senhor? Ela queria saber onde que está a comunhão do corpo. Onde que está o corpo vivo de Cristo? Onde está o corpo que emana amor, que emana ajuda? Onde está aquele que fazia milagre? Onde está aquele que falava e minha alma se aquietava? Onde está aquele que fazia com que o pecador se arrependesse? Ele está na nossa vida, ele está no nosso espírito, ele está no nosso dia a dia. E nós precisamos entrar no lugar santo, para entender essas coisas. Entender aqui. Nós começamos a entender como é o coração de Deus. Nós não vamos entender tudo, porque Deus é eterno, mas Ele disse lá em Romanos 1, que aquilo que nós podemos conhecer, Ele deixou revelado para que a gente conhecesse. Então o que eu preciso conhecer de Deus está escrito. Lá em Pedro ele diz, tudo que diz respeito à sua vida está escrito. A vida, a piedade, aquele que não tem a perseverança, a experiência, a paciência, a vida, a piedade, ele diz que está nu. Mas é preciso a perseverança para conhecer o lugar santo. E é interessante que quando você vai entrando, o seu corpo também vai entrando junto. Há modificações no seu corpo. Há mudanças até na sua maneira de vestir. Há mudança no seu comportamento. Há mudança no seu falar. Há mudança no seu agir. Há mudança, o seu pensamento do lado do Senhor fica mais forte. E você começa a olhar o mundo de forma que o Senhor vê. Ele diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quando você chega nesse lugar, mas muitos voltam, muitos não chegam aqui, muitos conhecem só a parte da entrada, do batismo, e aqui, e não entram, querem conhecer o tabernáculo Israel, mas não querem entrar pela porta da verdade do seu coração. Quando a verdade começa a ser tocada, muitos começam a ir embora. Jesus disse, vocês também vão embora? Pela palavra dura que eu falei? Aí Pedro disse, Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro não sabia o que estava dizendo, mas o Espírito Santo dizia através dele. A vida, a arca, a glória estava em Jesus. Por isso que muitas pessoas que não conhecem o lugar santo, não conhecem o óleo da unção, são pessoas duras para chorar diante de Deus, porque aqui o choro flui, a glória é tão grande. Imagine no Santo dos Santos. Pessoas que não conhecem o lugar santo são pessoas amargas, pessoas que não deixam tocar da sua verdade para ser curado. E o Espírito Santo, ele tem o bálsamo. Deus disse, acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso não há bálsamo na adoração? Adore, persevere
Persevere no caminho. Passe pelo altar do sacrifício, da renúncia e da entrega. Passe pela porta. Entre no lugar santo. Queira ver a verdade. Quando você estiver orando, quando eu estou orando, eu digo: Senhor, por favor, vê se há em mim pensamento mau, caminho mau. O Senhor vê tudo. Não adianta esconder. Eu digo: Senhor, me mostre na sua palavra, aonde que tem uma palavra que condiz com isso que eu estou pensando, para que eu mude de pensamento. Se eu estou irado, vai ler sobre a ira. Se eu estou ansiosa, vai ler sobre a ansiedade. Se eu quero aprender a orar, vai ter com os salmos. Se eu quero conselhos, além dos irmãos que há sabedoria, vai ter com provérbios. Se eu quero conhecer o Espírito, vai ter com o Evangelho e as cartas de Paulo. Se eu quero conhecer o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, vai ver Gênesis. Se eu quero saber onde é que eu vou morar, vai para Apocalipse. Se eu quero saber onde eu vou comer no futuro, vai para debaixo da árvore da vida. Se eu quero saber como é que vai ser a minha vida no futuro, eu vou ver que lá não vai ter mais tristeza. Que tudo isso vai passar. Vai ter alegria, vai ter prazer. E você, crente, para onde você vai? Você vai continuar no caminho? Ou você vai desistir? Enquanto você está no átrio, eu vou terminar agora, gente. Enquanto você está no átrio, você olha para o irmão que escandalizou, você olha para o defeito que a igreja tem, porque você também é um defeito. Deus em você é uma perfeição, Deus em mim é uma perfeição, mas eu, sem Deus, sou um defeito, não porque Ele me fez defeito, mas porque o pecado me deturpou. E onde abundou o pecado, superabundou a graça, graças a Deus. Quem está no átrio exterior, vê os defeitos, porque muita gente, eram muitos sacerdotes ali, muitos pecadores que entravam para oferecer as ofertas. Quando eu quero colocar isso na minha mente, eu faço: opa, vamos botar a carne para queimar. Vamos botar a carne para queimar. E aí eu entro em consagração. Aliás, eu vivo buscando ser separada para Deus. Porque a nossa vida é um convívio com o Senhor. O lugar santo é você. O santo dos santos é o seu espírito. A partir da semana que vem vai ser ensinado aqui a vocês. Mas não esqueça, quando você vai entrando, o seu corpo vai entrando com você. Por isso que 1 Coríntios 6 diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não só o seu espírito, mas quando você santifica a sua alma através da obediência. 1 Pedro diz que a alma é santificada pela obediência. Quando você alimenta o seu espírito e a luz do candelabro acende. Provérbios 20 e 27 diz que a luz do Senhor reacende no seu espírito. Aí o seu corpo resplandece e a glória do Senhor é vista na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, porque um dia nós somos iluminados pela luz da vida. Obrigado, meu Deus amado, porque o Senhor foi o caminho que nós caminhamos para o sepultamento, para que ressuscitássemos com o Senhor para uma nova vida em Cristo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez ver a nossa verdade, quem nós éramos e o que o Senhor é, e agora podemos caminhar para o lugar santo, aonde o Senhor é em nós, aonde os nossos direitos carnais vão sendo perdidos e só os direitos espirituais no Senhor começam a se cumprir em nossa vida. Senhor, nos dá a cada dia mais entendimento, revelação, e que a partir de
de hoje, meu Pai, possamos ficar insatisfeitos com o átrio exterior, que possamos ficar insatisfeitos também com o lugar santo, porque nós queremos ver o santo dos santos, Pai. É lá onde o leite escorre na boca, é lá onde as palavras se acabam, é lá onde o Senhor enche a glória, Pai. Lá é só o Senhor e nós nada somos, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua presença, pela tua capacidade, pela tua sabedoria, pelo teu Espírito nesse lugar. E que essa palavra vá aos corações com o propósito pelo qual o Senhor designou. E que ela não volte vazia, mas ela volte trazendo muitas pessoas a querer conhecer o lugar santo. A um lugar de tranquilidade, a um lugar de gozo, amor e paz. Nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.